E aí, meu povo lindo, minha gente bonita, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Cortex, esse canal de física, aliás, o canal de física mais democrático do planeta. Eu sou Ederson Costa, esse humilde professor que está aqui para os servir. Será que é os servir mesmo? Os? Eu acho bonito dizer vos servir. Vou consultar a Geisa depois. A gente vê isso aí direito. De qualquer forma, é um prazer de novo estar de volta, principalmente depois desse afastamento um pouco prolongado aí. Infelizmente eu não tive como estar produzindo umas coisas legais para vocês, porque foi acometido aquelas doenças que quando não se sabe exatamente, tem nem ideia do que é virose. Não, o que ele pegou, ele está doente, também é virose. Não, mas está nascendo umas bolhas aqui pelo corpo dele, cheio de virose. Não, mas parece que ele teve um ataque, caiu de virose. Então, em geral, não sabe o que é virose. Então eu tive essa tal da virose, para você ter ideia da violência da doença. O vírus da virose era o tamanho de uma barata. Sério? Tô mentindo? Não, juro. Era o vírus mais ou menos do tamanho de uma barata. Pra você ter ideia da força danada da virose. Eu fiquei acamado esses tempos aí, mas estamos de volta. Nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre corrente elétrica, dentro da eletrodinâmica, dentro da eletricidade em si. A gente está de volta para continuar falando um pouquinho sobre isso aí. Lembrando da grande importância, tá, gente, da eletrodinâmica, principalmente para quem vai fazer Enem, né? Lembre-se, eletrodinâmica, dentro da eletricidade, dentro do Enem, é um coringa sem igual. E guardem o que eu estou dizendo para vocês. Em pouco tempo, o Cortex vai estar lançando uma chance sem igual de você se apossar desse coringa, saber usar esse coringa em seu benefício para conseguir sua aprovação mais garantida para o Enem. Aguarde que tem novidades chegando, tá? Esse coringa logo logo vai estar disponível para vocês aqui pelo Cortex. Então, na última aula a gente falou um pouco sobre corrente elétrica, falamos sobre os efeitos fisiológicos. Se você perdeu, ó, dá um pulinho lá, parte inicial de corrente elétrica, a coisa mais básica, o que é a corrente elétrica, os efeitos fisiológicos, um pouquinho da guerra das correntes, dá uma olhadinha no link e vai para lá. Se você já viu, então vamos aprofundar um pouco hoje, vamos falar sobre duas coisas importantes aqui para a corrente elétrica. Uma, a gente vai falar sobre o cálculo da corrente elétrica. Duas, vamos falar sobre o sentido da corrente elétrica. São duas coisas importantes que você tem que dominar, ficar tranquilo com essas coisas no domínio da parte de eletrodinâmica, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos lá? Simbora? Muito bem, beleza. Tranquilaço. Vamos começar dando uma recordada aqui, repassando aqui o conceito do que é corrente elétrica. A gente falou isso já na primeira aula, mas não custa nada a gente dar uma retomada, tá? Então, o que é corrente elétrica, tá, gente? Só lembrando, é um movimento mais ou menos ordenado de cargas através de estrutura de um elemento condutor de corrente. Ok? Então, onde você tiver uma estrutura que possa conduzir corrente elétrica, que possa permitir a movimentação de cargas, nele pode se estabelecer uma corrente elétrica, que é esse movimento de cargas. Aqui, quando se fala de circuitos elétricos, a gente vai dar uma ênfase muito maior à corrente eletrônica. O que é a corrente eletrônica? É a corrente produzida pelo movimento de elétrons, cargas negativas, certo? Que são aqueles eletrõezinhos, aquelas partículas negativas que ficam na eletrosfera do átomo. Aquela parte mais... o ovo. Não tem ovo? Pronto. A gema é o núcleo do ovo, tá? Os nossos elétrons ficam ali na clara, naquela parte branca, né? Que é a parte maior do átomo. Os nossos elétrons ficam ali na clara, na parte branca, viajando a grandes velocidades. Apesar de que é importante lembrar de que um ovo, a proporção do ovo não mede exatamente a mesma proporção do átomo. Se a gema fosse o núcleo, em termos de proporção, em termos de tamanho, a clara não poderia ser a eletrosfera, tá? Uma comparação muito melhor seria se o núcleo fosse uma bola de tênis no meio do
campo do Maracanã, o núcleo do átomo, fosse uma bola de tênis colocada no meio do campo do Maracanã, o Maracanã seria o restante do átomo, para você ter ideia do que é a relação núcleo e átomo. Daí porque Albert Einstein já costumava dizer que a matéria era um vazio muito grande. Ele estava se referindo a essa parte vazia, que era a eletrosfera, vazia entre aspas, porque é nela que encontra a nossa estrela da festa, os elétrons, as cargas negativas que viajam a grandes velocidades. E toda a parte da eletricidade, quando se fala de corrente, são essas partículas, os elétrons, que vão se movimentar pulando de átomo para átomo. Beleza? Muito bem, então corrente elétrica, isso aí é um movimento mais ou menos ordenado, porque eles não seguem filinha, um cobrindo o ombro do outro, bem organizadinho, marchando como soldados, não é assim. Eles saem feito porra louca, batendo um contra o outro, e se move através de uma estrutura, ok? Muito bem. Aqui nós temos de novo, colocamos aí o nosso circuitozinho, tá? Aqui na parte de baixo nós temos aí a fonte, que é exatamente aquele dispositivo responsável, né, por produzir a diferença de potencial, por criar um campo elétrico. Se você ainda também não está por dentro bastante do que é o campo elétrico, vou deixar um link aí em cima para você ver essa aula de campo elétrico também. Mas basicamente o que a nossa fonte faz? Ela vai estabelecer potenciais diferentes. O que é potenciais? Deixa eu explicar de uma forma mais prática. Imagine a tomada da sua casa, tá? O que a tomada residencial faz? Ela estabelece entre os dois orifícios dela, esqueço do meio, que é o aterramento, tá? Ela estabelece entre os dois orifícios dela uma diferença de potencial, certo? Em um ela coloca 220 volts e no outro ela coloca 0. E as nossas cargas, os nossos elétrons vão se movimentar entre esses potenciais diferentes. Basicamente é o que vai acontecer. E quando esses elétrons se movem entre esses potenciais diferentes, eles se movem através de um aparelho, fazendo com que ele funcione. Uma pilha funciona do mesmo jeito. Uma pilha de 1,5 volts, ela apresenta um polo com 1,5 volts e o outro mais ou menos 0. E aí quando essa pilha ela alimenta um circuito, quando ela é ligada a algum circuito, os elétrons vão se movimentar pela pilha de um polo para outro, através do aparelho para o outro polo da pilha. É o que vai acontecer aqui, ó, tá? Nós temos os elétrons se movimentando de um polo para o outro da nossa querida pilhinha. Perfeito? Isso aqui, fonte, pode ser, por exemplo, uma pilha, tá bom? Muito bem. Ela apresenta polos, um positivo e um negativo, tá? E como elétrons, por exemplo, a gente vai falar bastante hoje sobre isso, tá? Sobre corrente elétrica, o sentido convencional da corrente. Mas elétrons, como são partículas negativas, elas tendem a se mover do negativo para o positivo, porque cargas negativas se movem sendo atraídas por cargas, por regiões positivas, costumamos dizer também assim, por potenciais maiores. Então os elétrons, partículas negativas, se movem dos potenciais menores, negativos, para potenciais maiores, positivos, ok? Só que a gente vai ver que esse não é exatamente o sentido da corrente elétrica. Falamos já disso. Muito bem, então nós temos aqui elétrons em movimento entre diferentes potenciais que a gente acabou de falar, indo do mais baixo para o mais alto. Perfeito? Muito bem. Nós vimos isso aqui na nossa última aula, uma pequena ilustração perfeita, fantástica. Eu sou realmente, modéstia à parte, um artista gráfico fenomenal. Não é qualquer artista digital de Hollywood que consegue produzir um efeito como esse. Vocês veem que estão fantásticos os efeitos, né? Então nós temos os elétrons se movimentando, como a gente comentou aí, dos potenciais menores para os potenciais maiores. Aqui é como se fosse um zoom do condutor, tá? Todo mundo percebeu isso, que a ilustração é perfeita. E eles se movem enlouquecidamente aí entre esses potenciais menores para o maior, ok? Bom, corrente elétrica, aí temos a redefinição de novo.
tá? A gente falamos sobre essa definição, tá? Só para reforçar mais ainda. E aqui nós temos o seguinte, a intensidade da corrente. A intensidade, gente, é o valor, é a quantidade. Corrente elétrica ela é mensurada como qualquer grandeza física. E a intensidade é o valor dela. E diz, representa a quantidade de carga, né? Ou seja, a quantidade de elétrons, perfeito? Que atravessam a secção transversal de um condutor a cada unidade de tempo. Então, basicamente, o que é a intensidade da corrente elétrica? Tá? A secção transversal é uma fatia infinitesimalmente fina do condutor. Então, imagine que você pega um condutor, certo? E corta uma fatia extremamente fina. Tá? E observe essa fatia quando pelo condutor estiver passando essas correntes elétricas, estiver passando essa corrente elétrica. A quantidade de elétrons, ou seja, cargas, que atravessam essa fatia fina que a gente falou, em uma certa quantidade de tempo, é o que a gente define como intensidade da corrente elétrica. Então, vejamos. Então, quanto mais cargas, quanto mais elétrons, mais intensa é a corrente. E quanto mais rápido essas cargas passarem por essa fatia, também maior vai ser a corrente elétrica. Então, depende de duas coisas a corrente elétrica. A quantidade que vai passar de cargas, ou seja, de elétrons, e o tempo que elas levam para atravessar essa fatia. Beleza? A gente consegue colocar isso na equação, a gente consegue sem problema nenhum, tranquilamente. E está aqui a nossa amiga, tá? Nós temos aqui, ó, que a corrente elétrica, representado pelo I, ok? É igual à quantidade de carga, delta Q, medida em coulombs, é a unidade de medida de carga, coulombs, tá? Dividido pelo tempo em segundos, ok? A gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre essa quantidade de carga para entender melhor o que é essa quantidade de carga, tá? Muito bem, vamos embora? Então, olha só. Cálculo da carga. É exatamente o que a gente comentou. É dada pela quantidade de partículas elementares de carga. O ΔQ que a gente falou ainda há pouco na nossa fórmula anterior, esse cálculo de carga, tá? A gente pode calcular muito facilmente por essa equaçãozinha aqui. A quantidade de carga vai ser o número de partículas que estão envolvidas vezes o valor da carga elementar. Professor, o que é a carga elementar? A carga elementar é a carga que uma partícula elétrica apresenta. Prótons, partículas positivas, e elétrons, partículas negativas, elas apresentam a mesma carga elementar. Exatamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá? As duas, prótons e elétrons, apresentam o mesmo valor de carga. Tá? Mas eles apresentam sinais contrários. Os prótons são partículas positivas, enquanto os elétrons são partículas negativas. Lembrando que a nossa estrela da festa são os elétrons, mas a quantidade de carga se calcula do mesmo jeito. Então, se eu tiver uma certa quantidade de carga e eu quiser calcular que carga é essa, basta verificar qual é a quantidade de elétrons que eu tenho ali e multiplicar pela quantidade de carga de um único elétron, certo? Aí eu vou ter a quantidade de carga total. Isso em coulombs, tá? Aqui, então, nós temos cada um dos elementos, quantidade de carga em coulombs. Temos N, é o número de partículas elétricas, que nesse caso a gente está mais especificamente falando sobre os elétrons. E E é a carga elementar, no caso do elétron, a gente já comentou, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo para entender um pouco melhor. Um exemplo ajuda a facilitar o entendimento. Que diz o seguinte, olha só, presta atenção. Através de um... Deixa eu só botar uma coisa aqui mais marcante. Tá... Não queria outro... Tá aqui.
Através da estrutura de um condutor, uma quantidade de 2 vezes 10 a 19 elétrons, isso aqui é o N, tá, gente? É o número de partículas, é o N. 2 vezes 19 elétrons atravessam a seção transversal de um condutor em um intervalo de tempo, isso é o ΔT, tá? Não aparece nessa fórmula, mas está naquela formulazinha lá da corrente que a gente vai já retomar e ver como a gente utiliza ela para calcular a corrente elétrica. No intervalo de tempo de 0,32 segundo. Qual a intensidade dessa corrente? Então ele quer o I da formulazinha anterior. Produzida com a movimentação desses elétrons. Considere a carga de um elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, como a gente comentou já ainda há pouco. Muito bem. Primeira coisa, vamos calcular que carga é essa que atravessa isso aí, tá? Quanto é essa carga? Então vamos lá. A nossa corrente elétrica vai ser dada pela quantidade de carga dividido pelo tempo. O tempo eu já sei quanto é. Tá? Essa carga vai atravessar o condutor em 0,32 segundos. É dito na questão. A questão agora só nos resta aqui descobrir qual é a quantidade de carga que ele não fala. Ele fala a quantidade de elétrons e da carga de cada um, mas não fala de quanto é a carga. Mas isso não é problema nenhum. Tá? É tranquilo para a gente calcular. Vamos calcular isso aqui. Quantidade de carga, olha a nossa fórmula. É o número de partículas, certo? Que está atravessando a seção de um condutor, a fatia que eu falei, né, de um condutor, vezes a carga de cada um desses elétrons que atravessa essa fatia. A questão diz que a quantidade de elétrons está aqui, ó, é 2 vezes 10 a 19. Perdoa essa vírgula aí, tá? Que é um vezes, é um pontinho, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, preste atenção, esse valor é o N, é a quantidade de elétrons envolvidos. E esse aqui é a carga de cada um dos elétrons. 2 vezes 1,6 dá 3,2. E 10 a 19 vezes 10 a menos 19, a gente vai somar esses expoentes. 19 menos 19 dá 0. Não é isso? Lembrando que multiplicação de potência de mesma base, a base aqui é o 10, ó, 10. Eu deixo a base e somo os dois expoentes. 10 elevado a 19 menos 19 dá 0. Fica 10 elevado a 0. Preste atenção que nessas multiplicações, primeiro você pode multiplicar os coeficientes, esquece as potências de 10, tá? Foi o que eu fiz, 2 vezes 1,6 deu 3,2. Depois você pensa na potência de 10. Potência de 10 eu repito aqui no caso, 10 elevado e somo os dois expoentes. 19 menos 19 dá 0. Minha potência fica 10 elevado a 0. Você deve lembrar muito bem que 10 elevado a 0 dá quanto? 1. Por isso que a nossa carga fica apenas 3,2. Agora eu posso voltar e calcular minha corrente elétrica. A carga acabei de calcular, 3,2, e o tempo que essa carga levou para atravessar a seção foi dada na questão, 0,32 segundos. Fazendo essa divisão só mexendo vírgula para a direita, tanto em cima como embaixo, temos que a corrente elétrica é de 100 amperes. Facinho, né? Tranquilo, sem muito mistério, beleza? Vamos embora então? Muito bem. Bom, gente, uma outra parte da nossa aula hoje que eu precisaria falar com você é sobre o sentido da corrente elétrica, que é muito importante, tá? Sentido da corrente. Podemos fazer duas análises quanto ao sentido da corrente elétrica. Primeiro, sentido convencional. Bom, basicamente é o seguinte, o que aconteceu? Nós temos dois sentidos para a corrente elétrica. Um que deveria ser o óbvio, tá? Qual seria o óbvio? É você olhar para onde os elétrons estão indo, ok? E dizer, esse é o sentido da corrente elétrica. Porque veja por que eu falo que é óbvio. Porque a corrente elétrica que a gente está falando, ela é dada pelo movimento dos elétrons. Então, pela lógica, bastaria que a gente olhasse para um desses elétrons estão se movimentando e esse seria o sentido da corrente, beleza? Mas só que não foi isso que aconteceu.
a comunidade científica decidiu utilizar um chamado sentido convencional da corrente. O que é isso? É o sentido que foi decidido por convenção e não foi o sentido de movimentação dos elétrons. Não é, certo? O sentido escolhido para o convencional foi o sentido do campo elétrico. Se você já deu uma olhadinha no campo elétrico, vai entender isso. Deixa eu só dar uma recapitulada rápida. Recomendo que você veja a aula de campo elétrico mais profundamente, mas campo elétrico basicamente é o seguinte. Quem produz campo elétrico? Carga, certo? Carga produz campo elétrico. As positivas produzem um campo elétrico saindo dela. As cargas negativas produzem um campo elétrico entrando nela. Então, se eu tiver uma carga positiva e uma negativa, tá? O que vai acontecer? As cargas vão se movimentar, perdão. Se eu tiver uma carga positiva e uma negativa, tá? O que vai acontecer? O campo elétrico se movimenta da positiva para a negativa. Porque o campo elétrico sai de cargas positivas e vão para cargas negativas. Então, o que acontece? O campo elétrico é sempre do positivo para o negativo. Perfeito? Então, basicamente, é isso. Estou simplificando bastante aqui, mas na hora do campo elétrico você vai entender isso um pouco mais em detalhes. Então, este é o contrário ao sentido do movimento dos elétrons, ou seja, vai ser do positivo ao negativo. Então, o que ficou decidido para o sentido da corrente não é o movimento dos elétrons, é o sentido do campo elétrico estabelecido, que vai ser sempre do positivo para o negativo. Já os elétrons, lembre-se, eles são partículas negativas, então sempre vão do negativo atraídas para o positivo. Perfeito? Guardem bem isso, que o sentido convencional é o contrário do movimento dos elétrons. Sempre always, my friend, always. Beleza? Lindo meu inglês? Acho lindo, essa minha pronúncia é perfeita. Ok? Então nós temos aí, ó, o sentido convencional da corrente elétrica indo do positivo para o negativo, enquanto que o movimento dos elétrons é o contrário, do negativo para o positivo. Tá? Mas quando se falar sentido de corrente, gente, subentende-se que é o convencional, é o do campo elétrico. Tranquilo? De rocha? Beleza? Fácil? Muito bem. Muito bem. Verifique que o sentido da corrente elétrica é o oposto do óbvio, vai ser do positivo para o negativo. E é isso aí, gente. Estamos voltando com força total. Foi muito bom estar aqui com vocês de novo. Essa parte eletrodinâmica tem uma importância muito grande, principalmente para quem vai encarar as provas do Enem. E volto a dizer a vocês, já o Cortex vai aparecer para vocês com uma coisa fantástica. Eu estou doido para contar, mas ainda é um pouco de segredo, está todo em construção, mas vocês vão adorar. Uma coisa eu lhe garanto, essa novidade vai poder fazer com que você dê um pulo gigantesco de um ponto para o outro na sua possibilidade, nas suas chances de aprovação Enem. Nós vamos trazer para vocês um coringa fantástico que vai lhe dar um atalho para que possa passar à frente dos concorrentes. Lembre-se que você está numa concorrência, obviamente, e nós estamos com certeza sempre trabalhando para que você possa ter melhores resultados. E em breve a gente vai trazer esses resultados para vocês. Tranquilo? Fantástico? Foi um prazer enorme estar com vocês. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Tem novidades chegando aí no Cortex. Um prazer enorme estar com você. Um abraço no coração e foco, força e fé, porque só vai dar aprovação, beleza? Abraço!